Por incrível que pareça, às vezes a pessoa quer viver na bênção, mas ela se amaldiçoa sem saber. E se isso está acontecendo com você, não vai acontecer nunca mais. Porque hoje você vai aprender na palavra de Deus. Amém? Isaías capítulo 1, acharam? Acompanha comigo, por favor. O que o próprio Deus diz, por intermédio do profeta Isaías, no versículo de número 19, ele diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Algumas traduções está dizendo melhor desta terra, também se traduz da mesma forma. Deus, ele tem o melhor, Deus, ele quer nos dar o melhor, mas Deus não força ninguém a receber o melhor da parte dele. Deus, ele deixa a opção para a pessoa, se você quiser. Se não quiser, ué, Deus não vai obrigar. Se quiserdes e ouvirdes, ouvir o quê? A voz de Deus, comereis o melhor desta terra. Mas e se eu não quiser, pastor? Eu fico neutro? Se você não quiser, aí se cumpre o que diz o versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. É forte, não é? É forte, mas eu não posso tirar da Bíblia. Porque a boca do Senhor diz. Então, se Deus falou, acontece. A palavra de Deus, ela é três coisas ao mesmo tempo. A palavra de Deus, ela é o exame. Ao mesmo tempo que ela é o exame, ela é o diagnóstico. E ao mesmo tempo, ela também é o remédio. Como exame, ela te mostra que existe um problema. Como diagnóstico, ela te mostra qual é a raiz do problema. E como remédio, ela te traz a solução do problema. Amém? Nesta palavra, Deus vai nos mostrar três coisas. Primeiro, existe um problema. Existe uma maldição. Segundo, ele vai nos mostrar qual é a raiz do problema. Por que essa maldição existe? Por que ela está agindo na vida de algumas pessoas? E tem pessoas que já estão frequentando a igreja faz tempo, mas a maldição continua na vida delas. Em terceiro lugar, a palavra vai nos mostrar a direção para resolver o problema e transformar a maldição em bênção. Quem toma posse disso, diga amém. Então, meus amados, não existe neutralidade, sabe? É o que eu falo sempre para vocês aqui. Sempre digo isso. Ou a pessoa está na luz, ou ela está nas trevas. Ou ela está em Cristo, ou ela está no mundo. Ou nós vivemos sob a bênção, ou nós vivemos sob a maldição. Não tem como dizer assim, não. Metade está na bênção, pastor. Outra metade está na maldição. Não. Ou nós vivemos sob a aliança com Deus e vivemos sob a bênção. Ou nós vivemos sob a maldição. Quem está entendendo, diga amém. Em Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. E uma das coisas mais importantes que eu quero te ensinar hoje. Se você não sabe, você vai aprender. Se você já sabe, fortalece ainda mais o seu conhecimento. Só mostra que você está no caminho certo. Uma das coisas mais importantes. Cuidado com as palavras que você fala. Palavras podem atrair maldição. Às vezes a pessoa entrega a vida para Jesus. Ela quer ser abençoada, ela quer prosperar, ela quer ter vida abundante. Se batiza nas águas, ela passa a ser uma nova criatura. Então ela quer ter uma vida melhor também. Ela quer ter uma vida abundante. É verdade ou não é? E ela tem tudo para isso. Mas as palavras dela mesma podem atrapalhar a vida espiritual, profissional e financeira. Quer que eu te mostre isso na palavra? Em Mateus, capítulo de número 12, no versículo 34, Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê?
Jesus faz morada no seu coração? Seu coração está cheio de Deus? Seu coração está cheio da palavra? Jesus faz morada no seu coração? Você é templo do Espírito Santo? Sim ou não? Então seu coração está cheio da presença de Deus. Eu te pergunto uma coisa: Deus murmura? Então se Deus está em você, você não pode murmurar. Se o Espírito Santo habita em você, você não pode ser uma pessoa que reclama o tempo todo. Você não pode ser uma pessoa que espragueja. Que se você murmurar, você atrai maldição para você. Você está me entendendo? Se você reclama, você atrai maldição para você. Isso é fato, é espiritual, é bíblico e é poderoso. Então, de um lado, Deus quer te abençoar, mas às vezes a tua boca te atrapalha de receber a bênção. Eu aprendi uma lição na vida. Às vezes que eu não sou de falar muito. Quem me conhece sabe que eu não falo muito. Eu falo muito no altar. Fora do altar, eu falo pouco. É verdade ou não é? Não é, Edgar? Você já me conhece um pouco, sabe, né? Eu sou um homem de poucas palavras. Sabe por quê? Eu aprendi que quem fala menos erra menos. Então, se for para falar besteira, eu prefiro fazer isso aqui, ó. Passa um fechecré na boca. Fala aí para quem estiver perto de você. Fala para ela assim, ó. Assim. É melhor do que murmurar. É melhor do que espraguejar. Porque se você está calado, você não atrai nada. Calado pode até não atrair bênção, mas também não atrai maldição. Então eu estou ganhando. Agora, se eu abro a boca para murmurar, já era. Quem está me entendendo até aqui, diga glória a Deus. Eu vou te ensinar com um exemplo mais simples ainda. Imagina que você vai fazer uma obra na tua casa. Vai construir ou vai reformar. Aí você contrata lá um arquiteto e ele faz um projetinho para você, faz o projeto. Você contrata o pedreiro, você contrata lá um construtor. E ele, o pedreiro, o construtor, ele tem a habilidade de pegar esse projeto e transformar em realidade. Ele tira o projeto do papel, ele materializa o projeto. Não é isso? Sim ou não? Sim, né? Mas além de você pagar, você não tem que pagar o construtor? Sim ou não? Além de pagar, você tem que dar material para ele. Pedreiro não trabalha sem material. Profissional da construção não trabalha sem material. Ele te dá o preço, mas ele te dá uma lista de material, não é? Ele diz, ó, a agenda está aberta para você. Quando é que eu vou para a sua casa? Quando o material chegar. Quem está entendendo, diga amém. Se o material não for de qualidade, não dá para fazer uma boa obra. Mas existem profissionais que são tão bons, eu conheço alguns assim, que eles se recusam a trabalhar com material que não é de qualidade. Conheço alguns assim. Um dia desse eu vi o Hudson falando que ele rejeitou um serviço numa academia, é um amigo nosso, membro aqui da igreja, que é construtor, que ele rejeitou um serviço numa academia porque o camarada queria comprar um material que não era de qualidade. E ele disse, se não for com determinado material, não vou trabalhar, porque depois não vai dar certo, aí vão falar mal da minha reputação como profissional. Então existem profissionais que se recusam a trabalhar com qualquer tipo de material. Quem está me entendendo, diga amém. O material no mundo espiritual são as suas palavras. O céu se recusa a trabalhar com palavra de maldição. O céu se recusa a trabalhar com palavra de desânimo. O céu se recusa a trabalhar com palavra de incredulidade. Se você tem palavras de maldição, se você tem palavras de incredulidade, se você tem palavras de fracasso, se você tem palavras de murmúria, o céu não pode trabalhar. Se as suas palavras são palavras carregadas de fé, se as suas palavras são palavras carregadas de amor,
Se as suas palavras são palavras carregadas de ânimo, se as suas palavras são palavras carregadas de benignidade, o céu não para de trabalhar. Cada palavra que sai da tua boca, você está dando material para Deus trabalhar, você está dando material para os anjos trabalhar. Cada palavra de fé que sai da tua boca, vai dando material para Deus construir coisas extraordinárias na tua vida. Agora, quando você murmura, o que acontece? Diga assim: o céu para. O céu não trabalha. O céu para, mas a obra não para. Diga assim comigo: o céu para, mas a obra não para. O mundo espiritual nunca fica parado, não. Ou Deus está trabalhando, ou o diabo está trabalhando na vida da pessoa. Está entendendo? Quando a pessoa murmura, quando a pessoa reclama, quando a pessoa amaldiçoa, ela está dando material para o diabo trabalhar. Ah, esse meu filho não presta. Esse garoto não tem jeito mesmo. É um peixinho. Aí o diabo diz: opa, manda mais material que eu quero trabalhar. Esse salário não dá para nada. Esse salário não dá para nada. O céu fala: opa, não posso multiplicar, não posso proteger, você não posso fazer nada. Agora, quando você fala: esse salário não dá para nada, o diabo diz: vamos lá, é isso aí, fala mais material para a gente. E os demônios adoram quando você fala essas coisas. Está entendendo? Ah, minha vida é uma droga. O que o céu vai fazer com isso? Hã? Se você falar: a minha vida é uma bênção, o céu vai trabalhar na tua vida e vai vir mais bênção ainda. Mas o carro furou o pneu, você diz: a minha vida é uma droga. Ah, mas vai furar o outro, daqui a pouco vai ficar sem step e vai ficar na rua. Ainda vai aparecer o ladrão, vai te assaltar. Você falou que o salário é uma droga, vai acabar o dinheiro. Um dia desses mesmo, foi na quinta-feira retrasada. Deixei o carro na porta da academia, entrei, quando saí, o pneu furado, um sol. Aí troquei o pneu, lembra que eu falei contigo? Troquei o pneu, vim para a igreja para gravar, no caminho vim falando com a minha esposa, falei: o carro furou o pneu. Ela: poxa, que chato, né? Furar o pneu num calor desse. Falei: nada, né? Furou o pneu, já troquei, só fura pneu quem tem carro. Glória a Deus, porque furou o pneu. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, minha gente, vamos usar as palavras com sabedoria. Eu vou te falar algumas palavras que o diabo adora que você fale. Se você puder, anote aí para você nunca mais falar isso. Nunca mais diga: a minha vida é um fracasso. Isso é uma sentença que você está dando para você mesmo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Se você diz: a minha vida é um fracasso, você vai prosperar? Sim ou não? Não. Nunca diga: nunca vou vencer. Poxa, fui lá 2 vezes, tentei o emprego, não consegui. Já é a 3ª vez bater a porta na minha cara: nunca vou vencer. O diabo pega essas palavras e trabalha em cima delas. Quem está me entendendo, diga amém. Nunca diga: ó, isso não é para pobre. Fala para quem está do teu lado aí: nunca diga isso. Você está lá com o seu filhinho lá passeando, aí ele vê uma casa assim que é uma mansão. Você fala: pai, olha só, que casa bonita, né? Um dia vamos ter uma casa assim. Aí você fala: não, meu filho, isso não é para pobre. Você está amaldiçoando o garoto. Ah, meu filho, um dia vamos ter sim. Se eu não tiver, você vai ter, meu filho. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Um dia eu estava passeando lá em Niterói, caminhando, na verdade. Eu morava em Niterói nessa época, estava caminhando na praia. Eu e um amigo meu, e lá tem muitas casas bonitas demais à beira da praia, em São Francisco e Niterói. Aí estávamos caminhando, e de repente vimos uma casa em construção, uma belíssima casa. Esse meu amigo disse assim: olha lá que casa bonita. Eu falei: pois é, bonita mesmo, né? Aí ele falou assim: poxa, eu só queria ter um amigo que tivesse uma casa dessa para me emprestar. Eu falei: como é que é? Fala de novo que eu não estou entendendo.
Eu só queria ter um amigo que tivesse uma casa dessa para mim. Falei para ele, então deixa esse amigo ser eu. Porque já que é para sonhar, sonha por você mesmo. Até para sonhar, tem que sonhar pelos outros. Eu queria ter um amigo que tivesse uma casa assim, que aí ele ia poder... Não, seja você esse amigo. Que você tenha e que você empreste para os outros. Amém? Porque se Deus pode abençoar o teu amigo, por que Deus não pode abençoar você? Às vezes o bloqueio está aqui, gente. Na própria cabeça da pessoa. Então diga assim comigo. Nunca mais eu vou dizer isso. Fala aí para quem estiver mais perto de você. Nunca diga isso não é para pobre. Outra palavra. O diabo adora. Nunca diga essa frase. Meu salário é uma droga. Meu salário é uma droga. Nunca dá para pagar as contas. Eu não sei quanto você ganha. E também não vou saber, isso é pessoal. Mas uma coisa eu sei, seu salário é uma bênção. Posso ouvir glória a Deus aí? Eu não sei quanto você ganha, também não preciso saber, isso é pessoal. Mas uma coisa eu sei, seu salário é uma bênção. Se você recebe o seu salário e fala assim, minharia, salário é uma droga, não dá para nada, mal vou conseguir pagar as contas. O céu vai trabalhar com essas palavras? O que Deus pode fazer com essas palavras? Nada. Você está dando material para quem com essas palavras? Para o diabo. Você fala com o seu salário? Vocês falam com o salário de vocês? Não falam, não? Você fala também? Eu falo. Primeiro eu abençoo. Porque foi Deus que me deu, então eu abençoo. Tudo que eu recebo eu abençoo. Depois eu falo com o dinheiro, eu converso com o meu dinheiro. Antes de pagar uma conta, eu pego meu dinheiro e falo assim, foi Deus que deu você para mim. Então você vai voltar, hein? Vai, faz filho e volta. Eu quero você multiplicado. Amém? Glória a Deus. Mas você tem o poder das palavras para abençoar. Oh, glórias. Vamos lá comigo, por favor, em Números capítulo 13, para a gente terminar, né? Senão nós não terminamos. Você ainda tinha tanta coisa para falar, mas o tempo é muito rápido. Números capítulo de número 13. É 13, não é 3 não, tá? Números 13. O povo de Israel, que estavam rumo à terra prometida, faltava pouco para conquistar. Mas olha o que eles vão fazer por causa das próprias palavras. Números 13, versículo 31. Acompanhe aí comigo, por favor. Porém, está acompanhando? Porém, os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais poderoso do que nós. Então Deus envia os espias até a terra prometida, mostra a terra para eles, eles estão vendo que a terra é verdadeira, a terra existe, de fato a terra mana leite e mel, é aquilo que Deus falou e é mais do que eles imaginavam. Só que eles veem os gigantes, e com medo dos gigantes eles se amaldiçoam. Eles vão dizer, nós não poderemos subir contra eles. Nós não poderemos entrar naquela terra, porque o povo que habita naquela terra é mais poderoso do que nós. E essas pessoas que disseram isso, elas entraram na terra prometida? Não. Queriam entrar, não queriam? Sim ou não? Mas por que não entraram? Não adianta o coração querer uma coisa e a boca falar outra. Tem que alinhar mente e coração. Boca e coração. Vocês estão entendendo? Sim ou não?
queriam entrar na terra prometida, mas diziam que não iam entrar, não entraram, morreram no deserto. É como você quer entrar no carro, olha, você quer chegar no lugar, você entra no carro, você liga o carro, você quer ir para frente, mas você engata a marcha ré, você vai conseguir ir para frente? Sim ou não? De jeito nenhum. Para você ir para frente, você vai ter que mudar a marcha. A mesma coisa, aquela pessoa que já conhece as promessas de Deus, conhece a vontade de Deus, sabe que Jesus prometeu vida e vida com abundância, ela quer ir para frente, mas as palavras que ela fala, está fazendo ela andar de marcha ré. Então vamos mudar a nossa fala, vamos mudar as nossas palavras, em vez de reclamar, vamos agradecer, em vez de murmurar, vamos profetizar, vamos usar as palavras com fé e Deus vai trazer à existência o que não existe e transformar a maldição em bênção. Sabe de quem eu me lembro? Eu já estou terminando. Sempre quando eu toco nesse assunto, eu me lembro de uma mulher que não tinha nada desse conhecimento que nós estamos passando aqui. Vocês conhecem a história dela. A mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos ela vivia uma vida amaldiçoada. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim, em todos os aspectos. Na saúde física, na saúde emocional, porque vivia em isolamento social, e na saúde financeira, porque o texto sagrado diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Ela não tinha mais dinheiro nenhum. Então essa mulher estava quebrada em 3 aspectos: espiritual, emocional e financeiro. Amém, minha gente? Amém? Mas ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a dizer: se eu tão somente tocar a orla do vestido do mestre, eu serei curada. Olha como as palavras têm poder. E ela vai pelo caminho profetizando e dizendo contra a sua própria realidade, contra a sua situação, mas ela vai profetizando e trazendo à existência o que não existe, cada vez com mais fé, com mais intensidade. Ela diz: se eu tão somente tocar a orla do vestido do mestre, eu serei curada. E quando aquela mulher toca em Jesus, na mesma hora o poder de Jesus é liberado sobre aquela mulher e ela é curada daquela enfermidade. Por favor, fique de pé. Fique de pé. O Evangelho diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração por todos vocês, todos, para quebrar todo tipo de maldição. Todo tipo de maldição. Na vida profissional, financeira, familiar, na saúde. Mas eu tenho que me submeter à palavra. Eu não posso estar acima da palavra. Ninguém está acima dela. E a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que por mais que eu tenha fé, se eu orar por você e você não estiver em Cristo Jesus, a minha oração não vai ter efeito. Não vai surtir efeito. Então, se você não fez isso ainda, você tem que entregar a tua vida para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador. Porque é Ele que quebra toda a maldição. Se tem alguém aqui nesta tarde que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer recebê-lo como teu Senhor e teu Salvador, então ergue a tua mão direita.